Pessoal, eu, de repente, né, a Márcia já estava indo embora, a Regina estava chegando, mas os assuntos, eles se encontram, se confrontam. Então a Regina vinha para falar de um assunto que é mais ou menos a luta da Márcia na Câmara de Vereadores, e a gente está dentro do Agosto Lilás, dentro desse mês que a gente tem que lembrar, mas só que isso é o ano inteiro. Eu conversando com o pessoal da Maria da Penha 2 semanas atrás, eu conversando com um delegado de polícia, ele me disse que o número de mulheres agredidas em Teresópolis são cada vez maiores. A Márcia tem conhecimento disso, que ela está trabalhando dentro disso. E agora a gente vai conversar com a doutora Regina, o que a gente pode fazer, né? O que se pode fazer? Márcia e Regina. Regina, obrigado. O que a gente faz nesse momento tão difícil em que mulheres estão sendo assediadas e agredidas? Bom, primeiro, bom dia ao povo de Teresópolis que estão aí nos assistindo. Primeiro, nós precisamos, como eu amo a psicologia é o autoconhecimento, é a definição que nós temos da palavra psicologia. Então, assim, primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é autoconhecer. Você vai precisar buscar isso. Porque aí você vai entender muitas coisas na sua vida. Por que você se sente tão atraído, muitas vezes, para se relacionar com esses homens? Esses homens mais agressivos, esses homens narcísicos, esses homens que são mais... que tratam com a questão de pensar só neles. A mulher, muitas vezes, ela não percebe porque ela tem uma carência, ela é emocional. Então, ela depende. E depende também da forma como ela foi criada, qual é a figura de pai que ela teve, a figura de homens da família que ela teve. Então, muitas vezes, ela se sente atraída a continuar com esse modelo de homens. Então, às vezes, eu atendo no meu consultório, sabe, Márcia? Outro dia mesmo, na semana passada, atendi uma moça. Eu fiquei extremamente assustada, porque o marido dela agredia ela. Primeiro, já agrediu ela fisicamente e depois agredia ela psicologicamente o tempo todo. Ele gritava com ela, ele dizia tudo que ela tinha que fazer. E ela considerava que aquilo era certo. Ela falou assim: doutora, eu considerava que tudo aquilo que ele fazia comigo, todos os maus tratos era certo, que aquilo era normal, que as mulheres passavam por isso. E eu olhei e falei assim: meu Deus, a quantidade de mulheres que não entendem, não é? Porque tem a questão que honra teu pai e tua mãe, submissão, né? E elas não entendem o que é isso. E assim, Márcia, nós precisamos criar alguma coisa nessa cidade para que a gente tenha a possibilidade de orientar essas mulheres, trazer esse tipo de orientação. E eu queria ver com você como a gente pode estar fazendo isso, Márcia. Sim, Regina, a gente precisa implementar cada vez mais política pública na área da saúde mental e no acolhimento a essa mulher, né? Não sei se você que está nos ouvindo estava acompanhando a gente um pouquinho antes, né? Falando aí das leis que já foram aprovadas, né, do nosso mandato. E, inclusive, Regina, a gente tem um projeto de lei que ele está nas comissões, né? Passou por 2 aprovações na Câmara, já teve na pauta, está nas comissões, que cria o Dia da Saúde Mental. Porque, como eu falei, né, a campanha ela serve para conscientizar ainda mais, para aprofundar ainda mais o que é isso, né? Por que campanha de saúde mental? Nunca houve um tempo que a gente precisou tanto tratar a saúde mental como nos dias de hoje. E você, como psicóloga, né, Regina, você tem vivido na prática, né? Você sabe melhor que ninguém o que é necessário para aquela mulher que chega ali sofrida. E como você disse, né, tem hora que aquela mulher, claro que o psicólogo vai tratar todo o contexto histórico, né, o porquê, né, você vai fazer aquela anamnese lá no início, o porquê, como foi a família dela anteriormente. E muitas das vezes, Hélio, ela acha que aquilo ali é normal. Ela tem agressão dentro de casa, né, física, psicológica, moral, patrimonial, e ela acha que aquilo é normal. E não é. Não é. E agora, né, você, como eu disse no início, né, você tem dado várias palestras na cidade, tem falado sobre isso, tem tratado essas mulheres, né, Regina? Sim. E, assim, a nossa dificuldade também é o preconceito, porque o preconceito ele é muito forte. E ele é forte na família, ele é forte na escola, ele é forte na igreja, ele é forte na religião. Então, as pessoas elas consideram: eu não preciso. Mas quando eu entro com as palestras, as pessoas
elas começam a ter uma coisa que a gente chama de start, né? Elas começam, então, a perceber, eu passo por isso, eu sinto isso, eu passei por isso. Eu vi o meu pai fazer isso com a minha mãe, eu vi o meu avô fazer isso com a minha avó, e o meu marido faz isso comigo, e eu acho isso normal. Eu acho que isso é uma coisa normal. E aí, quando eu entro para falar, que a pessoa tem aquele start, meu Deus. Então, assim, o que mexe com a gente, às vezes, é a dificuldade que as pessoas têm. Outra coisa, o SUS, infelizmente, eu fiquei sabendo que aqui na cidade, no posto de saúde lá da Tijuca, são 2.000 pessoas esperando uma vaga para ser atendida por um psicólogo. É isso mesmo. Como? Não é? E, assim, outra coisa, os planos de saúde também, eles só dão 25 a 30 minutos de atendimento. Eu atendo em 60 minutos e, olha, é muito pouco. Tem paciente que eu preciso teria que ter 2 atendimentos por semana. Mas, infelizmente, financeiramente, às vezes as pessoas não têm condição. Então, se eu tivesse mais a oportunidade de ir para esses lugares e poder falar, eu ajudaria muito, porque a pessoa não precisaria ter que gastar financeiramente, mas ela teria ali, pelo menos, uma forma pela qual ela buscaria uma ajuda. Se ela precisa de uma medicação, ir para um médico especializado, né, com todo o respeito, todos os profissionais da área médica, eles são importantes, mas o médico para tratar é o psiquiatra, que eu chamo de médico das emoções. Aqui na cidade nós temos muitos profissionais bons, mas, infelizmente, também, hoje, eles estão com uma demanda imensa e o custo tem sido muito alto, né? E, infelizmente, também, os planos de saúde também, eles não têm esse médico, né? Quando tem um, que também as pessoas custam muito para conseguir um atendimento, né? Então, assim... Infelizmente, a gente não pode esperar chegar a um colapso, né, da saúde mental. Sim, sim. E a saúde quando a saúde da mulher vai bem, doutora Regina, o físico vai bem, o emocional vai bem, porque ela está tratando da mente. E, ao mesmo tempo, ela está tratando também do corpo dela. A mulher precisa ter essa qualidade na saúde. Por isso, o poder público entra, por isso a gente vem pedindo a Clínica da Mulher, porque ele vai ter atendimento psicológico. Claro que a prefeitura precisa contratar mais psicólogos. E eu estive visitando o CAPSI, lá de Araras. E a queixa é essa. O psicólogo só vem... né, ele não está aqui todos os dias, ele não está aqui 1 hora, no mínimo, com o paciente. 20 minutos é muito pouco. E por causa dessa correria, né, essa demanda muito grande e poucos profissionais, a gente não vai conseguir atingir, né, a saúde realmente mental da mulher. Então, é um conjunto de coisas, né? Porque a mulher chega ali com sofrimento no teu consultório, você vai tratá-la durante alguns dias ou muitos dias. E ali ela vai ser direcionada para um curso terapêutico, né? Ela vai ser direcionada para um tratamento ginecológico, que muitas das vezes precisa. Então, é uma gama de coisas que o poder público precisa estar atento mesmo, né? Não esperar entrar no colapso, mas tomando medida necessária para prevenção também. Não esperar a mulher ficar doente, mas tratar a causa, né, antes dela ficar num ponto assim difícil de tratar. Ô, Regina, você falou que tem casos dentro da igreja. Como é que funciona? Eu sei que tem, eu vejo, mas aí eu queria que o pessoal soubesse. Então, o que acontece, né? Hoje, pelas pesquisas, né? Vamos falar aí de um assunto que hoje você entra no YouTube, você entra no Google, e aquilo já está bem estampado lá, que é a questão do narcisismo, né? Então, assim, dentro da igreja hoje eles consideram que é o lugar onde mais tem o narcísico. E que é o narciso? Traço de narcisismo e narcisismo, né? Tem a pessoa com a personalidade narcísica e tem a pessoa que tem o traço do narcisismo, né? Então, são aquelas pessoas que elas só pensam nelas, independente. E aí, o que acontece? O homem, ele é muito racional, né? Eu não estou aqui falando na questão contra o homem, mas o homem, ele é racional
por natureza, né? Ele traz isso, ele é inato, até porque nós precisamos desse homem forte na vida da gente, né? Porque a mulher é emocional, a mulher é aquela pessoa mais sensível, ela gera vida e tudo mais. Então, assim, hoje dentro das igrejas, infelizmente, as mulheres precisam de ter muito cuidado, porque ela na carência, suponhamos, uma mulher carente, né? Ela vê o marido da outra que trata muito bem a outra. E vê o marido dela, aquela pessoa, desculpa da expressão, ogra, primitiva, aquela pessoa raiz, né? Que não trata ela da mesma forma. Por que aquele pode tratar e ela não? E aí esse homem, às vezes, ele está escondido na sua personalidade, nas suas máscaras, desculpa, fazendo personalidade. Na frente, ele é uma pessoa, por trás, ele é outra pessoa. Então, assim, hoje, a gente precisa dar essa orientação, porque isso é muito sério. Às vezes, um toque que aquele homem olha, aquela forma que aquele homem olha para a mulher, se ela não tiver muito atenta, né? Ela não percebe que muitas vezes ela está caindo ali numa coisa chamada encantamento. Você consegue identificar isso? Sim. Eu também, eu estou Sim. ficando bom pra caramba. Consigo. Olha que eu estou ficando bom nisso. Eu consigo. Olha, se olhar para mim de uma forma diferente, eu já fecho o tempo. Eu tenho uma irmã, a Renatinha, psicóloga, né, também, ela fala assim, Rê, quando você fecha o tempo, quando você fecha seu rosto, chega a dar medo. Então, assim, foi uma coisa que eu acabei aprendendo. Sabe? Porque, claro, eu estou na igreja, eu vou em muitas igrejas aqui na cidade, fora da cidade, e claro que eu percebo, até porque, né, eu não posso mudar o que eu sou, a minha forma, o meu jeito de me vestir, de falar, o tom da minha voz. É claro que muitas das vezes chama muita atenção, né? Mas eu percebo quando a pessoa está mal intencionada, que ela está falando comigo de uma forma que ela não deve, que ela olha para mim de uma forma como ela não deve. E as mulheres precisam aprender isso. Agora, gente, claro, eu não vou generalizar. Eu não vou generalizar, claro que não. Existem aqueles homens que são extremamente educados, respeitosos, né? Nem chega perto de você, nem toca você, ele cumprimenta você com a mão, com muito respeito, você percebe isso, né? Eu vi acontecer um caso aqui comigo na televisão, muito engraçado, há tempos atrás, não é disso, mas foi o preconceito, tá? Foi com a Gabriela, Gabi, lá da igreja. Gabi estava aqui no programa e entra um camarada e fala assim, eu não gosto de mulher pastora. Eu não gosto de mulher missionária. Mulher não é para estar na igreja. Partiu por aí. Aí ele pediu... Não, mas eu estou falando que aconteceu aqui. Todo mundo viu acontecer. Né? A Gabi estava aí e eu aqui. Aí eu peguei passei, falei, entrei no comercial, eu não falei no ar. Entrei no comercial e falei com Gabi. Falei, Gabi, tem um camarada aqui falando isso. Ela falou, não, pode botar. Pode falar. Aí eu falei, aí ele passou. Agora eu não vou me lembrar um versículo na Bíblia que ele entende que diz que mulher não pode ser pastora. Paulo fala isso. Eu não sei onde é. Novo Testamento. Aí eu peguei e passei para a Gabi, no ar, com o programa aberto, né? Passei para a Gabi, ela pegou e respondeu. Aí ele respondeu de lá. Eu sei até quem é a pessoa, né? De vez em quando ele está aqui com a gente. Ele respondeu de lá. Não, concordo com tudo que você falou, mas continuo dentro da minha opinião. Mulher não pode subir em altar. Fim de papo. É isso aí, olha E acabou. isso, tá vendo? É isso aí. Quer dizer, como é que Agora, pode isso, né? Se nós nos intimidarmos, você não vai ser vereadora, eu também não, né? Não vamos Imagina, ministrar, não é? Imagina. Agora, a gente falando aí do tratamento da mulher, mas tem muitos homens que eles precisam de tratamento também. Muito! Porque da mesma forma que a mulher, para ela tá tudo bem, né? O marido gritar com ela, bater, agredir, para ela é normal, porque ela viu o avô fazer isso, ela viu o pai fazer isso com a mãe. Mas muitos homens, Hélio, eles acabam achando assim, a própria secretária da mulher falou comigo, nas palestras, alguns homens chegam para ela e falam o seguinte, mas é errado fazer isso aqui? Mas eu achava que estava tudo bem, né? Eu fui ensinado assim. Então, a gente pensa no tratamento para a mulher, mas para os homens também. Esse narcisista aí, ele precisa de tratamento. Ele precisa. Sério. E eu trato, né? Eu tenho muitos homens no meu consultório, já tratei com pastores, trato com pastoras, né?
E, assim, é um prazer também tratar dos homens, porque os homens também são muito fragmentados. Existem mulheres também narcísicas que também oprimem os homens, não é? Então, assim, ali, muitas vezes, a situação é muito complicada, porque, às vezes, são homens que estão apanhando, né? E existem muitas questões, tem a questão do ciúme também, que é outro detalhe também, hoje, que a gente pode tratar seriamente, né, a questão do ciúme. A pessoa pensa que é dono do outro, né, porque ciúme é justamente isso, né? A pessoa se sente inferior ao outro, o outro é mais do que ele, e ele não se sente à altura de ter aquela pessoa junto, né? Então, assim, a partir da gente falando sobre essas questões, a gente também precisa pensar que isso hoje é o que você vê aí de muitas doenças, as doenças psicossomáticas, que também eu gosto de tratar muito, né? Porque às vezes a pessoa não percebe por que ela sente tantas dores, dores de cabeça, por que ela tosse tanto, por que ela tem tanta alergia respiratória, por que ela tem tanta dor de estômago, né? Por que ela tem tanto problema renal. Tudo isso, a gente pode colocar isso como questões emocionais. E quando a pessoa, então, ela tem esse autoconhecimento, ela vai entender, ela fica bem, ela fica boa. Vários cânceres já foram curados por conta de quê? Porque a pessoa carrega uma mágoa. 70% do corpo é água. Então, a pessoa faz o quê? Ela carrega mágoas desde infância, adolescência, fase adulta, seja o que for, e aí ali ela vai produzindo mais células mais. E é isso que acontece, então, que a pessoa pode ter aí, desenvolver um câncer. E hoje a gente não tem ideia, mas pelo que eu fico sabendo, porque até trato muitas pessoas da área de saúde, eles falam assim, olha, a cidade não tem noção da quantidade de pessoas com câncer nessa cidade. Cresceu de uma forma assustadora a quantidade. E quando você vai fazer um levantamento, Márcia, que você vai fazer ali vai ter ali pelo menos o primeiro momento de terapia com aquela pessoa, você vai ver o quanto que aquela pessoa ela não perdoa várias pessoas, várias situações da vida dela, né? E quando a gente pode trabalhar isso, é maravilhoso. Então, eu gosto de falar sobre perdão e auto-perdão. Não tem sentido você livrar uma pessoa de dentro de você se você não livra você mesmo daquela pessoa, não é? Então, você pedir perdão para alguém, se livrar daquela pessoa de dentro de você, mas você é muito sentimento, você é emoção, você é pensamento, você é comportamento, não é? Então, as pessoas precisam tratar justamente disso. Então, quando eu trato do paciente, né, eu digo assim, olha, estou tratando de você como ser humano, sabe? Eu sei que as pessoas, elas reagem, elas têm ações com você que tornam você dessa forma. Nós somos, a partir, como eu já falei de outras vezes aqui, repito, nós somos, fomos formados a partir do meio em que nós somos inseridos. A nossa personalidade, nascemos com um temperamento, ele é inato, tem coisas da personalidade que é inata, né? O nosso comportamento, ele parte a partir desse temperamento, dessa personalidade, do caráter, né? Então, hoje, você precisa tratar de tudo isso para que você alcance aquilo que você quer, né? E as pessoas têm muita dificuldade hoje. E aí você fala de muitos assuntos, muitos assuntos. Falar sobre o autoconhecimento é uma coisa muito séria, né? Como eu já falei aqui, vou repetir. Você carrega 6 pessoas, no mínimo, dentro de você. Seus avós paternos, seus pais e seus avós maternos. Essas 6 pessoas, elas agem dentro de você de forma, assim, tão forte, e a pessoa não percebe. Mas, Regina, quanto poder que tem. Só para tirar uma dúvida, eu queria te fazer uma pergunta. Ele que é o entrevistador, mas eu vou fazer uma pergunta para a Regina. Eu estou adorando, até porque o resultado está sendo aqui, está chegando aqui. É verdade que a gente ouve falar que a maioria das pessoas que procuram o psicólogo, a psicóloga, eles vão falar do outro. Sim. Nem sempre eu vou falar de mim, não. Sim. Vai falar do marido, do filho, da avó, da sogra. Na maioria das vezes é assim, né? Sim. Então, por quê? Uma coisa que eu deixo muito claro quando o meu paciente chega lá. Eu digo assim, olha, você precisa conhecer esse lugar aqui. Eu sei que você está aqui por causa de pessoas, você não está aqui por causa do objeto, da cadeira. Você está aqui por causa de pessoas, ok?
E aí, o que acontece? Você vai dizer assim, olha, você vai se justificar, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu marido, meus filhos. Ok, você não está me falando do ser humano, você está falando das ações e das reações daquele ser humano. E é isso que você não dá conta, porque você tem uma expectativa. Então, por exemplo, assim, eu dou exemplos pequenos, né? Você quer ir para uma faculdade, mas aí o seu pai quer que você faça a faculdade que ele considera que vai trazer muitos benefícios para você. E outra faculdade, e você quer fazer uma faculdade que não vai te trazer benefício. Então, o que acontece ali? Você fica como? Frustrada, porque você vai dizer para ele, mas como assim? Você tem que fazer essa. Você não pode fazer, eu já projetei tudo, já planejei tudo. E aí você fica assim, você fica assustada, porque você não tem reação. Por que você não tem reação? Porque ele é seu pai, ele é sua autoridade, ele está falando com você e ele quer o melhor para você. Mas nem sempre ele quer o melhor para você, ele quer o melhor para ele. Porque você vai se tornar aquela pessoa pela qual ele planejou. Mas não é o seu plano de vida, né? E se a gente entrar aqui na Bíblia, então, nem se fala, né? Salmo 139 vai falar que você tem uma história e que Deus, ele já determinou quem você vai ser, né? Então, o que acontece ali? Você se frustra. E aí, o que você faz? Você está super decepcionada com seu pai, né? Eu estou citando o pai aqui. Você está super decepcionada. E, às vezes, você quer fazer outras coisas na vida, e aí não deu certo, Márcia. Você é burra, você não devia ter feito, eu não te falei. Não era isso que você gostaria de escutar. O que você gostaria de falar? Não, você experimentou. Que isso? Vamos lá, vamos continuar. Continua experimentando. Não é aqui que você considerou que isso não deu certo para você, a tua expectativa é essa. E tanto a ciência, a psicanálise principalmente, vai falar, né? E a Bíblia também vai falar que os nossos maiores inimigos são da própria casa, são da própria família. Nós, como cristãos, nós temos duas famílias. A família de sangue e a família da igreja. Porque são as pessoas que nós mais amamos, sim, mas, ao mesmo tempo, as que mais nos ferem. Isso. E que nós ferimos também, né? Isso, entendeu? Então, assim, o problema hoje são as expectativas que nós colocamos. Márcia, você sabe muito bem o que é expectativa. Principalmente na última eleição que teve, não é? Você tinha uma contagem, você pensava quantas pessoas iam votar em você, e você, de repente, claro, você conseguiu, mas você poderia não ter conseguido. Por quê? Porque você colocou expectativa nas pessoas, e aí o que acontece com você? Você se frustra. E essa frustração, ela pode formar tantos sentimentos dentro de você que te paralisa. Né? A gente fala muito assim, fulano surtou, teve um surto, mas não foi um surto repentino. Isso. Foi uma série de frustrações, né, não tratadas. Você falou do perdão, né? E realmente, né, a pessoa que, quando ela exerce o perdão, parece que a doença é expurgada assim, do corpo dela, né? Porque com certeza. Tem até uma pessoa que fala, né? Uma vez eu li que a pessoa que não perdoa é como se tivesse tomado um copo de veneno. Sim. Ou seja, faz mal para ela mesma. Isso aí. Então, assim, quando chega o ponto de uma pessoa surtar, foram coisas que foram somatizando, inclusive pode ser até falta de perdão também. Sim. Então, isso por quê? Porque nós nascemos com 5 sentimentos inatos: medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. Então, quando você passa por uma frustração, quando você passa por um trauma, você tem essa mistura de sentimentos muito grande. E você não passa por uma só, você passa por muitas. E o que a pessoa acaba fazendo? Ela acaba jogando, como, né, numa linguagem popular, joga embaixo do tapete. Depois a gente resolve. E a pessoa vai ficando num acúmulo. E como a pessoa vai chegando na maturidade, aí que a pessoa vê quantas coisas que ela deixou para trás, quantas coisas ela deixou de fazer e hoje ela não tem força. Ela não tem força para resolver aquela questão, porque se torna uma coisa crônica, não é? Por isso que a depressão é doença, porque ela se torna crônica. Por isso que a ansiedade ela se torna num transtorno, não é? Que também a ciência hoje considera que não tenha cura. Porque a partir do momento que você passou, a qualquer momento, qualquer gatilho, aquilo vem. Não é? Porque a ansiedade, o que é? Nada mais, nada menos, é aquilo que você tem medo, ou fora ou dentro. Você está em perigo, ou fora ou dentro. E é um gatilho, o tempo todo, você sempre está se assustando. E o coração dispara, e a tremedeira, e todos os sintomas que as pessoas têm. E a ansiedade, na verdade, é um sentimento, né? É, sim. O transtorno que é uma doença, né? Isso aí. Então, a depressão, hoje nós estamos aí num nível altíssimo, e as pessoas às vezes olham para o outro e pensam assim, não, ele não tem depressão, porque ele está rindo, brincando. Uma palavra que ele fale para mim, eu falei, está em depressão.
Então, assim, a gente sabe quando a pessoa está em depressão, quando a pessoa está ansiosa. Ela sinaliza, né, Regina? Sinaliza, por palavras, sinaliza. até às vezes um gesto sim. mais Sim, sim. cabisbaixo, às Uma, vezes, né? uma palavrinha que ela fale, que a gente sabe que faz parte ali do sintoma da depressão, a gente fala, essa pessoa está depressiva, não é? Então, hoje as pessoas, infelizmente, elas falam assim, eu não quero me matar, mas eu quero morrer. Elas falam assim, eu não vou me suicidar, doutora, mas eu quero morrer. Eu fico pedindo para Deus para Ele me levar, porque eu não suporto mais. E não suporta mais o quê? Não suporta mais os seres humanos. O que os seres humanos hoje fazem? Porque não são objetos que vão fazer nada com a gente, não é? É a forma como a pessoa é tratada. Sabe? E as pessoas, assim, como a gente, graças a Deus, a gente busca conhecimento, não é? A gente está sempre envolvida com pessoas, né? Eu gosto de Salomão, porque Salomão, ele fala assim, quer ser sábio? Anda com sábio. Anda com sábio. Então, aonde você quer chegar, é com quem você vai andar. O marido que você quer ter, a esposa que você quer ter, é aonde você vai andar. Não é? Então, assim, as pessoas hoje, infelizmente, elas não têm esse conhecimento. E somos nós, né? É o Hélio aqui com a televisão que pode ajudar com esse canal. É você na Câmara dos Vereadores. Sou eu, né? Palestrando aí por essa cidade e os outros lugares onde eu sou convidada para estar. Esse final de semana eu estava no Carmo, eu palestrei lá para um Mãe de Joelhos, Filhos de Pé, Desperta Débora, para 198 mulheres. E, olha, 198 mulheres extremamente doentes e carentes. E eu falei em 1 hora e não foi suficiente. E eu falei, gente, não dá, porque são muitos casos para você poder tratar. Não é? E a cidade aqui não é diferente. Não é? E eu dou a palestra. Eu não cobro a palestra. Ainda, né, Regina, nesse tempo que a gente vive, ainda tem pessoas que têm um preconceito, né? Eu não estou doente, não preciso de tratamento, Márcia, eu não preciso de psicólogo. Você já foi a um terapeuta, Márcia? Estou conversando com uma muito boa, uma psicóloga excelente. Hélio, você já foi a uma terapeuta? Já. Perguntam para mim, você tem? Eu tenho psicanalista. Você já foi? Ah, é? Tá vendo? Se vocês perguntarem se meu esposo, a minha família, não, meu filho vai. Mas até eles não vão, se eles soubessem o quanto é bom. Gente, é bom eu poder falar tudo aquilo que está entalado no ambiente de uma pessoa que não vai me julgar, não vai me criticar, não vai me aconselhar, não vai dizer que eu estou errado, que eu estou fazendo que não é certo, jamais. Mas as pessoas precisam ter uma pessoa que olhe, que pare. Não é pelo financeiro, gente. O financeiro faz parte. É muito mais do que isso. Já está sendo entendido isso. Infelizmente, a gente chegou ao final. Não tem jeito. Eu deixei rolar, eu nem entrei aqui, fiquei quieto aqui no meu cantinho, né? Porque elas falaram tudo que a gente vem falando há muito tempo aqui, quase que em todos os programas, quase que todos os dias, com todas as pessoas que passam aqui, principalmente no mês de agosto. Nós conversamos, e elas vão voltar aqui, obviamente, com 2 mulheres muito fortes, de personalidades muito fortes. Uma cuida de pessoas, a outra faz projetos para cuidar de pessoas. Foi ótimo tê-las as duas aqui batendo papo. E foi de repente, eu não programei isso. Né? E acabou que a gente acabou falando de personalidades. E que nesse momento as personalidades estão falhas, as pessoas estão doentes por tudo que vem acontecendo. Eu ontem estava analisando com um amigo meu, no meu caso, por exemplo, né, o que me afetou? Me afetou a pandemia, né, o momento da pandemia foi muito forte, onde eu perdi muito, aliás, todos perdemos. E depois uma outra coisa que me afetou e continua me afetando, se bem que eu aprendi a fugir, é a política. Que eu não sou político, mas eu gosto de política. E isso me envolve muito. E aí eu falei, gente, eu não estou podendo mais assistir, só que eu tenho que estar a par do que está acontecendo, porque eu trabalho com isso. Então eu tenho que estar a par. Mas eu aprendi a dosar, Regina. Eu aprendi a dosar. Isso. Então tem determinados momentos que eu chego, opa, para aí. Aí eu vou botar lá o Super-Homem, a Mulher Maravilha, porque a cabeça tem que ir para o outro lado. Isso se chama inteligência emocional. Então, você tem um limite das emoções. Eu aprendi a dosar. As pessoas aqui participando, a sua amiga Sandelena lá em Barcelona está assistindo a gente aqui, agradecendo aqui. A Lara também dizendo que bom que você voltou e vai continuar voltando. Elza voltou aqui, falou, Hélio, parabéns pelo programa, exatamente assim como as doutoras, como diz a Regina, a doutora Regina.
as sequelas são perpetuadas na família. Precisamos de mais programas esclarecedores. A gente vai continuar fazendo, Elza. Aliás, quando vir a Teresópolis, participa aqui junto. A semana que vem eu vou trazer 3 mulheres aqui, eu tenho 3 mulheres que vão participar do programa, a Bibi, a Ana e a Kátia, do SINDI-PMT, para discutir na prática o que elas estão vendo dentro de onde elas trabalham, a agressão à mulher. A gente vai ter esse debate aqui a semana que vem. No programa de amanhã, eu estou aguardando a confirmação, eu marquei com o Bruno, pastor Bruno Couto, que vai acontecer um evento em Teresópolis nos próximos dias, e ele virá ao programa para falar sobre isso. Ele hoje pela manhã, eu falei com ele, ele disse que está dependendo da prefeitura, está dependendo da autorização da prefeitura. É difícil, Márcia? Ou coisa difícil esse governo? Olha, eu não sei se eles já foram no gabinete do prefeito, parece que já. Já, mas então não deve saiu. Estar aguardando a resposta do prefeito, Aguardando a né? resposta. Que tem o Até poder de agora não liberar saiu. ou não. Se vai liberar ou não. E aí, liberando, ele virá aqui ao programa Fora Disso, durante a tarde, aí a gente vê nas redes sociais do Diário o que vai acontecer aí. Eu não posso falar sobre o evento, porque a gente não sabe se ele vai acontecer, né? Então eu não posso falar sobre isso. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. A Lia também chegou aqui assistindo a gente. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Amanhã, 10 da madrugada, a gente está de volta. Tem reprise 4 horas, tem reprise à meia-noite e daqui a pouquinho está no YouTube. O programa está lá nas redes sociais. Aí eu bato papo com o pessoal. Márcia, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Hélio. Obrigada, Regina. Que alegria estar com você aqui no programa. Surpresa, né? Vocês não têm ideia de quanto foi bom, tá? Agora, eu posso, que às vezes a gente está incomodado para falar um negócio e mandar um recado. Sim, rapidinho. O psicólogo, ele trabalha muito a escutativa, né, Regina? Mas a gente pode trabalhar isso dentro da nossa casa, Hélio. Se o esposo ouvir mais a esposa, se a esposa ouvir mais o marido, ouvir mais os filhos, parar tudo, senta, olha no olho e ouve. É um ambiente curador a família. E tem até uma palestrante que ela pode vir, vou te indicar ela para vir aqui, Hélio. Ela fala sobre a mesa. Como é curador, o poder de sentar com a família, em volta da mesa, compartilhar coisas, ouvir melhor. É claro que todos precisam de ajuda psicológica, sim, nós precisamos. Estamos num mundo aí moderníssimo, de correria, muito desgaste emocional, mas a família é um ambiente curador. Precisamos aproveitar mais isso. Até porque a mesa, é o primeiro objeto criado na palavra de Deus, lá em Êxodo, né? Então, a mesa é um lugar de cura, porque é olho no olho. E para os casais, eu quero deixar uma deixa aqui. Não vá fazer DR na cama. A cama é lugar de celebração. Resolve-se fora da cama e vai celebrar na cama. É algo muito sério. Eu não estou aqui falando de uma forma até... não, é bem sério. Aquele livro da Dev Tutts, ela vai falar sobre a mesa, e ela conta a história de um menino que ele ficou curado por conta da família ouvi-lo, né? Através da alimentação e tudo mais. Esse menino recebeu uma cura de TDAH. Então, assim, você sabe que a mesa é lugar de cura, é só para afirmar. Pode marcar um dia para a gente vir falar de família, Vamos de falar. mesa, de compartilhar. Vamos Hélio, falar. a gente Pode vem marcar. aqui Top? falar. Claro, Topamos. com certeza. Então pronto, está topado. Muito obrigado a vocês pelo carinho, muito obrigado pela audiência, menina, muito obrigado. Até amanhã, 10 da madrugada. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.